Vocês estão bem? Glória a Deus. Bom estarmos na presença do nosso Deus para entregarmos um culto em louvor e adoração ao seu santo nome. Se você puder, fique sobre seus pés. Eu gostaria de fazer uma oração. A minha palavra de gratidão a Deus, ao nosso pastorado, sou a pastora Alba. Ministrar a palavra do Senhor é sempre um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E quando ele me chamou ontem, disse que eu iria ministrar, eu brinquei com ele. Eu falei, já que estamos há 20 dias em Êxodo, eu vou falar sobre Êxodo. Mas hoje pela manhã ali, o Espírito do Senhor falou algo comigo. Falou o cântico dos degraus. E eu entendi a instrução de Deus. Então, eu tenho muita segurança que aquilo que eu vou falar do Senhor eu recebi. Amém? Mas é sempre bom orar para que o Senhor continue falando e para que Deus nos dê a sensibilidade necessária para recebermos a sua palavra. Então peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos e ore por um minuto, do seu jeito, da sua maneira. Fale com Deus. Dentro de alguns instantes, você vai para a tua casa e só você e Deus sabe os desafios que te esperam essa semana. E essa palavra ela vai te alimentar para mais uma jornada. Então ore, fale com Deus. Diga, Senhor, prepara o meu coração para receber a tua palavra. Diga, Senhor, os meus ouvidos estão abertos. Que você possa orar como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Bendito Deus e Pai, nos colocamos em tua presença. O Senhor já tem falado. O Senhor já tem nos permitido sentir a tua presença. Em meio aos louvores, às orações, à ministração. Mas eu te peço, fala de uma forma especial, Deus. Abre os céus. Senhor, tu sabes o tempo que vivemos. Só queremos te agradecer, porque desde o dia 20 de março, quando tudo virou no país, o Senhor tem se colocado entre nós como um guerreiro, como um forte valente, como o Senhor dos exércitos indo à frente do seu povo. Dia após dia tens nos dado palavras através desse altar, e a tua palavra tem se cumprido e o teu nome tem sido glorificado. Nessa hora a minha oração é esta: fala, Senhor, o teu servo ouve, a tua igreja ouve, o nosso coração está preparado. O escritor aos Hebreus diz que antigamente o Senhor falou pelos profetas e hoje o Senhor fala pelo Filho e sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. A tua palavra vai nos sustentar. O salmista disse que ela corre velozmente quando o Senhor a envia. Isaías disse que ela nunca voltou vazia e nem voltará. A tua palavra essa noite não voltará vazia. Ela tem um propósito e ela vai cumprir o seu propósito. Jeremias disse que achou a tua palavra e comeu, e nos lábios foi doce como mel. Que a tua palavra seja doce, a nossa alma, o nosso espírito. Assim como Elias se alimentou de pão cozido em brasas e caminhou, que a tua palavra seja alimento para nós. Que esse vaso de barro diminua, porque nada tenho se do céu não receber. Abre o céu da revelação essa hora e nos faz receber a revelação que está por detrás das letras, porque as suas palavras são espírito e vida. Fala conosco e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém, amém. Tome teu assento, querido. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 120. Salmo 120, eu quero falar essa noite sobre o cântico dos degraus. Permitindo o Senhor, nós vamos ler todos os salmos, se o tempo assim nos ajudar. Domingo passado eu fui ministrar em Santo André e eu falei para a igreja, eu vou começar de Êxodo 1, nos devocionais que Deus tem nos dado, e vamos ver até onde dá. Mas hoje eu quero, permitindo Deus, falar um pouco sobre esses salmos.
Salmo 120, deixe sua Bíblia aberta. Antes de começarmos a ler, deixa eu fazer algumas considerações. Esses salmos, o 120, verso 120, Salmo número 120 até o 134, são um compêndio de 15 salmos que compõem o Cântico dos Degraus. Os historiadores chamam de um saltério dentro de outro saltério, e historicamente ele foi marcante para a casa de Israel. O precursor desse Cântico dos Degraus, todos sabem que foi Davi. Apesar de Davi ter composto apenas 4 desses 15, ele é o precursor. E estudando eu encontrei definições fantásticas acerca do Cântico dos Degraus. Só para você ter uma ideia, Atanásio, um dos pais da igreja, ali por volta do ano 300, ele escreveu o seguinte à igreja: a lei nos ensina o que fazer e o que não fazer. Os históricos, os livros históricos, falam dos feitos de homens santos e dos grandes reis. Os profetas falam do Messias, mas o saltério fala sobre nós mesmos. Encontramos retratados todos os movimentos da alma. Atanásio fala isso lá para o ano 300 depois de Cristo. No Cântico dos Degraus encontramos retratados os movimentos da alma, os seus altos e baixos, suas quedas e suas recuperações, e a caminhada de um peregrino que adora a Deus, que vai ao Santíssimo, que vai à casa de Deus. Calvino diz que em lugar algum encontraremos cânticos melhores ou mais adequados, que Deus cria através de Davi, e quando nós cantamos é como se Deus estivesse exaltando Ele mesmo através de nossas vidas. Calvino dá uma definição do Cântico dos Degraus fantástica, porque ele diz assim: o Cântico dos Degraus é uma anatomia de todos os pontos da alma. Eu gostei disso. O Cântico dos Degraus é uma anatomia de todos os pontos da alma, pois todas as emoções que um servo de Deus possa viver, experimentar, os autores experimentaram. Em meio a essa diversidade de emoções, entraram na presença de Deus e puderam entoar-lhe um cântico. João Crisóstomo, um dos maiores, e aliás chamado por muitos o pregador do século IV da igreja antiga, ele escreveu à igreja o seguinte: você quer uma bebida espiritual? Leia os salmos todos os dias. Homens que aprenderam a ler os salmos todos os dias foram felizes, encontraram alento para a sua alma e foram cheios do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, quem estuda a história da música cristã, ele vai se deparar com uma expressão chamada Glória Patri. E essa expressão ela surge através dos cristãos primitivos, que quando cantavam os salmos, entre um salmo e outro, eles faziam uma pausa e diziam: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória àquele que é, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Os cristãos primitivos, quando cantavam os salmos, faziam uma pausa e recitavam a Glória Patri. Eles estavam dizendo: estamos cantando daquele que os antigos cantaram, estamos cantando daquele que se revelou na antiga aliança, que continua se revelando em nossos dias. Quando os cristãos primitivos faziam uma pausa entre um salmo e outro e cantavam Glória Patri, um refrão, uma estrofe muito simples: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Eles estão dizendo: o nosso cântico continua, a nossa adoração continua. A adoração que começou na antiga aliança, ela continua nesse tempo. Eles estavam declarando: a nossa adoração é apenas uma continuidade. Os salmos
Irmãos, o Cântico dos Degraus tem uma expressão tão linda na história da igreja, que no período da Reforma, lá na França, os cristãos da Reforma cantavam os salmos e eram conhecidos por ela. Então, um pouco sobre isso que eu quero falar com você em alguns minutos. E talvez você possa dizer: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Em primeiro lugar, o Cântico dos Degraus era um cântico de peregrinação. Era um cântico que as caravanas entoavam em direção a Jerusalém, no tempo das festas, em especial na Páscoa, nas datas festivas. Os peregrinos que iam a Jerusalém, que iam à Terra Santa, cantavam o Cântico dos Degraus. E se você ler a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, o escritor diz que nós somos peregrinos. Assim como o Cântico dos Degraus foi o cântico da peregrinação em direção a Jerusalém, nós também somos peregrinos. Hebreus capítulo 11, versículo 13, olha o que diz o texto: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Assim como os filhos de Israel cantavam o Cântico dos Degraus em suas peregrinações, a igreja em sua peregrinação, ela também canta os seus louvores. Nós cantamos, louvamos, não para Deus fazer alguma coisa na terra. Na verdade, o sentido mais alto do cântico da igreja, olhando para o Cântico dos Degraus em um paralelo, é esse: estamos cantando porque somos peregrinos. Sabe por que abriu o culto essa noite, o grupo de louvor IMAF cantando e todo mundo adorando a Deus? É a gente dizendo: a pandemia está aí, a crise está aí, a incerteza está aí, a insegurança está aí, mas eu posso cantar porque eu estou de passagem, eu posso cantar porque eu sou peregrino, eu posso cantar porque eu tenho uma direção. O Cântico dos Degraus é para quem peregrina na terra em direção ao santuário. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele vai dizer também que nós somos peregrinos nessa terra. Os filhos de Israel cantavam o Cântico dos Degraus em direção a Jerusalém terrena. Gálatas 4, versículo 26, Paulo diz assim: mas a nossa Jerusalém é a de cima, que é livre. A nossa Jerusalém é de cima, que é livre. Os filhos de Israel cantavam o Cântico dos Degraus, caminhando em direção a Jerusalém terrena. Nós caminhamos, cantamos o Cântico dos Degraus em direção a Jerusalém celestial. E eu repito, Paulo faz uma alegoria entre Agar e Sara, e ele diz que o Monte Sinai aponta para a escravidão, fala da Jerusalém terrena. Nós somos filhos da livre, nós cantamos um cântico profético. O louvor, o momento de adoração na igreja, não é alívio, não é terapia para a alma, é você cantando e profetizando: eu sei para onde eu estou caminhando, a minha adoração tem sentido, eu sei para onde eu caminho. Aleluia! Então, todas as vezes que você for cantar, adorar na presença de Deus, lembre-se disso: louvor não é terapia. Diga para o teu irmão: quem disse que louvor é terapia? Quem disse? Quem disse que louvor é terapia? Louvor a gente canta. E assim como o Cântico dos Degraus faz alusão aos degraus da subida de Jerusalém, da subida do templo, nós entendemos também que há uma escalada na adoração. Há uma escalada a ser percorrida, uma trajetória de subida na adoração, porque a adoração nunca é decrescente. O movimento da adoração é sempre na vertical ascendente. A adoração é subida, a adoração é subida, a adoração é subida, a adoração é subida. Talvez quando começou o culto e você abriu e proferiu a primeira estrofe, o primeiro louvor, você ainda estava com o pé na terra. Mas a adoração é subida, a adoração é subida. A adoração é na vertical ascendente. Aleluia. E é interessante demais, porque nesses 15 salmos,
nós temos alguns movimentos que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Salmo 120. Quem está com o pregador diz amém. Salmo 120, verso 1. Da minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém falo, eles teimam pela guerra. Que música é essa? A estrutura do Salmo 120 não é por acaso que é o primeiro do Cântico dos Degraus. Não é por acaso. Eu acho que desses 15 é o mais adequado. É o mais adequado. Por quê? Na minha angústia eu clamo. Então, a primeira verdade comum, prática, simples, corriqueira da adoração, da caminhada, é que a angústia não pode impedir o teu louvor. Na minha angústia clamo. Isso aqui é um louvor, é um cântico. A angústia não pode impedir a tua música, o teu louvor, a expressão da tua adoração. Muito pelo contrário, a angústia é um instrumento que nos conduz à oração, que nos conduz à adoração. O salmista revela aqui no Salmo 120 dois ambientes. O primeiro é um ambiente social conturbado, porque ele está entre pessoas cuja língua é enganadora. Ele está entre pessoas falsas, entre pessoas mentirosas. No versículo 5 ele diz: ai de mim que habito em Meseque e Quedar. São duas regiões ao norte da Palestina, e esses povos de Meseque e Quedar foram inimigos cruéis quanto à restauração de Jerusalém. Então veja, ele tem dois obstáculos inicialmente. O primeiro é um ambiente social conturbado. O segundo é um ambiente geográfico que é totalmente oposto, que se opõe a qualquer restauração, a qualquer reconstrução. Há um ambiente de guerra, pessoas que são de guerra, pessoas que não têm paz, que não se empenham pela paz. Mas mesmo dentro desse cenário de um ambiente social conturbado e um ambiente geográfico que é uma barreira, o impedimento à restauração, isso se torna um cântico dos degraus. Por quê? Porque não há ambiente social conturbado, não há dificuldade geográfica, não há impedimento às reconstruções de sua vida que possam roubar o teu louvor, que possam impedir a tua trajetória de louvor, que possam impedir a tua caminhada em adoração. Por isso que eu disse que faz muito parte do nosso dia a dia. Ele está angustiado num ambiente com pessoas difíceis, uma geografia terrível, mas ele está cantando. A angústia, as dificuldades sociais, as dificuldades geográficas se tornam motivo de cântico. Pega tudo que é oposição na tua vida, coloca num pacote hoje e transforma num motivo para louvar, para adorar, para bendizer o Deus de Israel. Primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? As dificuldades terrenas. Então veja, se são alguns degraus, o primeiro degrau que o adorador tem que subir, você vai ter que fazer uma plataforma de adoração em cima das dificuldades terrenas. Você vai ter que fazer uma plataforma de adoração em cima das dificuldades sociais, dos relacionamentos difíceis. Salmo 121 é o mais conhecido de todos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O segundo degrau são os montes. Na poesia hebraica, 3 referências. A primeira delas, os altares idólatras, porque na antiga aliança, os altares idólatras eram levantados sobre os montes de Israel. A segunda referência são os desafios, as barreiras, as adversidades da vida. Por isso que você canta, por isso que você ora: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Você está em necessidade, olha para o lado, cercado de montanhas, e pergunta: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A terceira referência de monte é uma estrutura impenetrável,
uma estrutura alta, uma estrutura sólida que precisa ser escalada. Por isso que Sião é edificada sobre os montes, sobre um monte. Sião é um monte onde Israel, o seu lugar central, é edificado. Então, se no primeiro degrau ele enfrenta as angústias, no segundo ele se vê cercado de montes. Quem na vida nunca se viu assim, cercado? Eu olho para o lado, os montes. E quando você olhar para o lado e só ver montes na tua vida, diga para o teu irmão: suba mais um degrau, canta mais um louvor, suba mais um degrau, cante mais um louvor. Salmo 122 é o terceiro degrau, e ele diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Já reparou que o começo da adoração, a trajetória do adorador, a trajetória do culto é assim: são angústias, são dificuldades geográficas, são necessidades, mas daqui a pouco aquela alegria me invade, em meio ao louvor, em meio ao culto, uma alegria me invade, e eu me vejo na presença, porque a adoração, ela tem o poder de nos fazer escalar, de nos fazer chegar aos lugares altos. A adoração tem esse poder de desprendimento. Nesse culto nós estamos numa subida em direção aos lugares altos. Ele começa o cântico dos degraus cercado de angústia, mas daqui a pouco ele diz: alegrei-me quando me disseram. Adore um pouco mais, dê mais um glória, dê mais um aleluia, liga mais um pouco no trono da graça, rasga um pouco mais o seu coração, derrama mais um pouco de lágrima, porque ainda há tempo. Expressa ainda um pouco da sua adoração, porque essa alegria te invade, essa alegria te envolve. E quando a alegria invade a alma do salmista, Salmo 122 ele diz: os nossos pés pararam à porta de Jerusalém. E olha, cidade linda, construída sobre os montes, cidade compactada. Isso aqui, de fato, é uma pausa na peregrinação. Os peregrinos, quando iam caminhando, chegavam à entrada de Jerusalém, de fato os seus pés paravam e eles cantavam esse salmo. Salmo 122, os peregrinos estão viajando e vão cantando. Quando chega à entrada de Jerusalém, para sobre as portas da cidade e diz: Jerusalém, cidade linda, edificada sobre os montes. Coloque os olhos na Bíblia comigo, Salmo 122, versículo 2, verso 2. Salmo 122, verso 2. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Assim como os filhos de Israel, em sua peregrinação, subiam até a casa do Senhor, e à entrada de Jerusalém paravam para admirar aquela cidade. A igreja, ela canta profetizando que dentro em breve os seus pés vão pisar e parar às portas da Jerusalém celestial. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Capítulo 2 de Efésios, ele diz que estavam mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. O culto, a adoração da igreja, assim como o cântico dos degraus, nós estamos subindo nas regiões celestiais, acima de principados, acima de potestades, e declarando que daqui a pouco pisaremos a entrada da Nova Jerusalém. E vamos dizer: cidade linda, cidade linda, cidade linda. Glória. Quando Jesus ressuscitado entra nas mansões celestiais, o salmista cantou assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, forte e poderoso. O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. A primeira vez que aquelas portas tiveram que se abrir para que um cântico entoasse foi quando Jesus adentrou pelas portas. O segundo cântico que vai ter na Nova Jerusalém é quando, nas mesmas portas que Jesus entrou, a noiva parar naquela porta e começar a cantar: Jerusalém, 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 Jerusalém. Oh, glória. Isso que eu
falo que esse cântico dos degraus é cheio de revelações, é cheio de verdades, cheio de tesouros para nós. Aliás, não é de hoje que se entra na presença de Deus com cânticos. Quando Deus cria o querubim da guarda, ele é plantado no Éden. No dia que ele é criado, são feitos os instrumentos, pífaros, saltérios, todos os instrumentos de sopros. E quando o querubim da guarda saía do Éden para subir, cada movimento dele havia adoração. O movimento de subida do querubim da guarda do Éden para o trono, para a presença de Deus, era um movimento angelical e envolvido por notas, por tons, por sons, por melodias, por harmonias, por música e adoração. É por isso que o diabo se ira quando você louva. É por isso que o inimigo quer nos angustiar, nos preocupar. Você vem para o ambiente do culto, mas as flechas da distração, das preocupações do ontem, do hoje, do amanhã, querem roubar o teu foco, porque ele sabe o peso, a relevância, o poder que tem a trajetória de uma adoração. Ele sabe que antes da queda, ele subia várias vezes diante do trono em adoração. Então não perca esse momento. Vença os temores, vença as preocupações, vença as angústias. Abra a tua boca, abra a tua alma e adore o Deus de Israel. Glória, aleluia. Durante muito tempo, Israel cantou o cântico dos degraus no cativeiro da Babilônia, especificamente pedindo perdão a Deus, clamando a sua misericórdia. Durante 70 anos Israel cantou o cântico dos degraus, um salmo só, pedindo misericórdia, pedindo perdão, porque tiveram oportunidades e oportunidades de fazer aquele cortejo em adoração, mas gerações não valorizaram. O que vivemos hoje é uma prova viva disso. Não sabemos se amanhã teremos outra oportunidade. Diga para o teu irmão, então cante. Diga para o teu irmão, então cante. Louve. Eu vou dar 1 minuto só para você fechar os seus olhos e falar alguma coisa a Deus. Tem um louvor que diz: uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Eu não sei se eu vou ter outra chance. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Suba mais um degrau na tua adoração. Suba mais um degrau na tua adoração. Quero estar em tua presença. Muitos dos nossos irmãos foram internados e foram levados para as alas de isolamento e não tiveram chance de voltar. Se tiver que gritar, tiveram chance de se despedir de ninguém. Se tiver que chorar, suba mais um degrau. Suba mais um degrau. Suba mais um degrau. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Pede mais uma chance para adorar o teu Deus essa noite. Do teu espírito. A Bíblia diz que Isaías chega diante do rei Ezequias e diz: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. E Ezequias vira a cara para a parede e diz: Senhor, lembra que eu andei na tua presença? Me dá mais um tempo, não me leva agora, não me leva na metade dos meus dias, me dá mais um tempo, deixa eu fazer mais alguma coisa, deixa eu te adorar um pouco mais. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se tem adorador nessa casa, levante suas mãos e adore o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Adore o Deus de Israel nesse lugar. Aleluia. Escute. Depois do exílio, esse cântico aqui se tornou o cântico daqueles que reconheceram que o único lugar que eles tinham, que de verdade lhes protegia, era a presença de Deus. O cântico dos degraus, depois do exílio, teve um significado maior. Depois do exílio na Babilônia, o cântico dos degraus ele foi ressignificado por todos os eruditos, por todos os mestres, os rabinos. Ele foi ressignificado de fato. Depois do exílio, Israel entende que caminhar em direção à casa do Senhor não era uma peregrinação comum, era ir para o lugar, para o único lugar na terra onde de fato eles estavam protegidos. Era ir de fato para o único lugar na terra, na presença de Deus, onde mal nenhum tocaria, onde inimigo nenhum adentraria. Enquanto a glória de Deus estivesse naquela casa, enquanto a glória de Deus estivesse naquele templo, inimigo nenhum chegaria perto. Hoje, a igreja, quando se reúne, ela canta profeticamente o cântico dos degraus, reconhecendo que o único lugar que estamos de fato guardados é no ambiente onde Deus se revela. Paz, segurança, livramento. Não é por acaso que o Salmo 124 é um cântico do livramento. Todo mundo conhece o Salmo 124. O que diz? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre nossa alma teria passado a torrente. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Quebrou o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu penso que esse salmo, esse cântico, que é o quinto degrau, nos meus estudos, eu chamo do degrau do livramento. Porque para adorar a Deus, não temos ideia dos laços que são quebrados, dos livramentos que Deus nos dá. E se há um dos salmos que faz sentido no tempo que vivemos, é esse aqui. Estamos em quase 200 pessoas aqui. Sabe por que tem 200 pessoas adorando a Deus? Porque Deus tem nos livrado de um mal invisível. Longe de mim querer filosofar sobre o porquê. Eu só vou dar uma resposta: se Deus me livrou, é porque Ele ainda quer ouvir um pouco mais da minha adoração. Salvou-se nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Deus tem te dado livramento para você adorar a Ele. Deus está livrando pessoas aqui essa noite para continuar na sua presença. Tem pessoas que estão aqui essa noite também, que Deus está dizendo: eu estou livrando para que você volte a me adorar. Dos degraus da adoração, cântico de livramento. Estamos aqui essa noite para cantar um cântico de livramento. Adore a Deus pelos livramentos que você recebeu. Adore a Ele. Adore a Ele. Eu penso que 2 momentos terríveis Israel viveu quando não pôde cantar. O primeiro foi o do exílio na Babilônia. E
Lá na Babilônia eles compõem o Salmo 137. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Não pela questão de cantar em terra estranha, mas as motivações estavam destruídas, o templo destruído e as harpas penduradas no salgueiro. Outro momento terrível foi nos dias do rei Acaz, está em 2 Crônicas 29. A Bíblia diz que Acaz fechou a porta do Senhor. Fechou. E ninguém adorava. Será que isso lembra um pouco, pelo menos de relance, os dias que vivemos? Quando foi preciso um decreto presidencial inserindo as atividades religiosas entre as essenciais. Tivemos decisões de juízes de primeiro grau, onde se proibiu o culto em São Paulo. Nunca se viu isso na história. E hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, subindo mais um degrau. Mais um degrau. Diga comigo, mais um degrau. Nos dias de Manassés, a Bíblia diz que Manassés não apenas fecha o templo do Senhor, como ele fez pior que Acaz. Manassés coloca altares idólatras, sim, altares a demônios nos átrios do Senhor. E depois vem Josias e faz uma restauração tremenda. Mas houve dias na história de Israel que pessoas das mais simples anelavam, desejavam ir para o culto e não podiam. Diga para o teu irmão, dá glória a Deus pelo culto. Davi, fugindo de Saul, um dia se encontra com Saul e ele diz: olha, eu fui expulso de Israel, como que dizendo, não sirva ao teu Deus. Davi disse a Saul certa feita: olha, até de ir para o culto eu estou proibido, porque se eu for para o culto eu morro. Mas nós estamos aqui subindo uma escalada de adoração ao nosso Deus. O Salmo 125, o 6º degrau, é o da fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. A grande resposta sobre uma fé inabalável é essa: quer ter uma fé inabalável, quer ter uma fé que te sustente, adore em todo o tempo. Quando o salmista vai cantar sobre uma fé inabalável, no 6º degrau. O 6º degrau é o degrau de uma fé inabalável, porque sempre que você vai subindo, rompendo suas limitações, rompendo as dificuldades, rompendo a si mesmo, os efeitos vão acontecendo. A tua fé vai sendo fortificada, a tua fé vai sendo consolidada, a tua fé cresce, a tua fé amadurece e você atinge outros níveis de fé. O 6º degrau é daquele que começou lá atrás com angústia, com incertezas, com dificuldades, que viu laços serem quebrados e continua adorando. Eu estou indo em direção a Jerusalém, eu estou indo em direção a Jerusalém, eu estou indo em direção à presença do meu Deus. Não peça a fé de Abraão e nem a paciência de Jó. Peça uma coisa a Deus: eu quero te adorar em todo o tempo. Eu quero te adorar em todo o tempo. O cântico dos degraus, na definição de Calvino, é uma anatomia da alma, é um misto de sensações, é a junção de todas as experiências, quer sejam as boas, quer sejam as ruins, mas acima de tudo, é o cântico de pessoas que entenderam que o sentido da vida é na vertical ascendente, e eu vou caminhando adorando, eu vou subindo adorando, eu caminho adorando. Como eu vou chegar ao fim da carreira? Como eu vou vencer na vida cristã? Adore, adore. A porta fechou, adore. Está mal, adore. Está bem, adore. Com saúde, adore. Sem saúde, adore. Na fila do hospital, adore. Tendo tudo ou não tendo nada, adore. Aleluia. Oh, glória. O
sexto degrau é o degrau da fé inabalável. Eu tenho uma palavra para você. Se você fizer raiva para essa prova, adorar em qualquer momento, algo vai acontecer na tua fé. Oh glória! Oh glória! Tem gente que chegou aqui arrastado, mas no meio da adoração a sua fé está sendo renovada, alimentada, edificada. Receba fé, receba força, receba vigor. Glória ao nome do Eterno de Israel. Diga comigo, sexto degrau, fé inabalável. Se você vir uma página na Bíblia, Salmo 126 é o sétimo degrau, é o cântico, também no período pós-exílio, que é chamado de um cântico novo. Os comentaristas atribuem um tema, um título ao Salmo 126 como cântico novo. Por quê? Porque diz que quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. O sétimo degrau é o degrau de alguém que teve a sorte mudada enquanto o adorava. Quem lembra da vida de Jó? Mudou Deus a sorte de Jó enquanto orava. Enquanto você adora, Deus transforma a sua vida. Enquanto você adora, Deus muda decretos, Deus muda tempos, Deus muda estações. Enquanto você adora, Deus prepara mudanças. Enquanto você adora, Deus muda teu destino. Não perca tempo para adorar. Abre a sua boca santa e adore, porque Deus está te dizendo: é no meio da adoração que eu mudo tua vida, é no meio da adoração que eu mudo tua história, é no meio da tua adoração que eu coloco um cântico novo na tua boca. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como que sonha, e diziam: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eu nunca vi um adorador entrar na presença de Deus e sair amargurado dela. Nunca. Você não vai ser o primeiro. Você pode até entrar na presença de Deus angustiado e amargurado como Ana, é fato. Mas não tem um que decide fazer essa peregrinação, que antes de terrena é uma trajetória espiritual, é uma trajetória contra os seus próprios conflitos, contra as suas próprias dores, seus próprios questionamentos, suas próprias lamentações. Então quer saber de uma coisa? Trilha você o teu caminho de adoração essa noite. Trilha você o teu caminho de adoração, porque é um degrau que você vai pisar e Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. O sétimo degrau é o degrau do cântico novo. Salmo 127, o oitavo degrau, é também tão conhecido, porque disse: o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Porque quem tem essa trajetória, quem decide trilhar esse caminho, sabe que as construções e as edificações da vida não são nada mais, nada menos do que um desígnio de Deus. Se construir é porque Deus quis, é porque Deus determinou, é porque Deus permitiu, porque Deus abençoou, porque Deus aprovou. Porque se Deus não permite, a gente não constrói nada. O verdadeiro adorador, o verdadeiro peregrino na adoração, ele nunca vai bater no peito e dizer: eu construí. Ele vai dizer: Deus, pela sua misericórdia, decidiu construir na minha vida. Você pode levantar as mãos e adorar a Deus por aquilo que Ele já construiu na tua história. Você pode adorar a Deus por aquilo que Ele já construiu na tua vida. Você pode adorar a Deus pelas obras que ainda estão em construção da tua vida. Aleluia. Se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não edificar a casa. E no Salmo 128 há uma conexão nisso. Porque no Salmo 127, ele diz assim, Clebinho: se o Senhor não edificar a casa. No Salmo 128, ele está falando sobre a casa que Deus construiu.
E ele diz assim: como é bendito aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque dentro da tua casa a sua esposa será como uma videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira à roda da mesa. Como é abençoado que teme o Senhor. E ele vai dizer assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Onde é Sião? Sião é o alto da cidade santa, onde eles estão caminhando na sua peregrinação. O que o salmista está dizendo? Salmo 124, Deus me livrou. Salmo 125, depois de Deus me livrar, minha fé não é mais a mesma. Salmo 126, Deus me livrou, mudou minha fé e colocou um cântico novo na minha boca. Salmo 127, Deus me livrou, mudou minha fé, colocou um cântico novo na minha boca e edificou uma casa. Salmo 128, Deus me livrou, me deu uma fé, colocou um cântico novo, edificou a minha casa e agora eu entro dela. E dentro da minha casa a minha mulher é uma videira, meus filhos são oliveira, e a mão de Deus está estendida naquele lugar. Você tem motivo demais para adorar a Deus. Adore o Deus de Israel nesse lugar. Adore, adore, adore. Aleluia. Aleluia. Glória. É simples. Veja se o cântico dos degraus não é a trajetória da tua vida. É impossível ler o cântico dos degraus e não me ver dentro dele, não ver a minha biografia dentro dele. Vamos voltar para o ponto de partida. Eu vou deixar mais alguns degraus para a próxima vez, senão o pastor puxa meu paletó. Vamos voltar para o ponto de partida. Primeiro degrau: angustiado, cercado de fofoqueiro, de caluniador, de gente falsa, de gente enganadora, cheio de dificuldades, habitando nas tendas de Meseque e Quedar, lugar de gente ruim. Pensa num lugar ruim para habitar, era Meseque e Quedar. Todos os comentaristas que eu recorri, e uma frase vai simplificar Meseque e Quedar. Eu vou usar a frase de Russell Shedd, que eu tenho uma admiração singular por ele. Shedd vai dizer que os moradores de Meseque e Quedar, em primeiro lugar, eram povos incivilizados. Pastor, o que é isso? Eu vou resumir para você: gente ruim, gente mal educada, gente que não sabe viver em sociedade. No norte da Palestina, então, nômades incivilizados, gente ruim num lugar ruim. Nos dias de Neemias, na reconstrução de Jerusalém, foram um dos maiores opositores. Gente ruim, num lugar ruim, a geografia ruim, pessoas ruins, cheio de dificuldades, porque a vida é escombros e quem está nesse lugar não quer que você construa nada. Aí Deus vai, te tira de lá, é o primeiro degrau da vida, porque o primeiro encontro de Deus com o adorador é esse. Eu vou mudar o teu status social. Eu vou te levar para um lugar onde você pode me adorar em paz. Tem pessoas aqui que estão recebendo essa palavra e eu sou profeta para te dizer: prepara a tua mudança, porque Deus vai mudar teu endereço. Sou profeta pra gente aqui essa noite para dizer: Deus sabe que você habita entre as tendas de Meseque e Quedar, que você abre, coloca o louvor e quando toca a primeira nota, ele vem, do outro lado tem um funk, tem uma música que não presta, é uma gritaria, é um ambiente turbulento, atribulado. Deus que me perdoe, recebe a palavra do profeta. Deus vai te tirar dessas tendas de Meseque e de Quedar e vai te dar um lugar de dignidade para adorar de cabeça erguida. Levante a sua mão para receber. Glória! Glória! Chega essa história de querer adorar e é um funk de um lado, é uma briga de outro, é um arrasta-pé do outro.
pensava antes de aceitar Jesus. Aleluia. Irmão, é sério? Tem lugar que não dá para adorar e que não dá para viver. Eu posso ser profeta para você mais um pouquinho só? Não adianta ficar orando, Senhor, me abençoa para eu construir aqui, para mudar isso. Irmão, para com isso. Em nome de Jesus, corta o cordão umbilical com essa geografia de Meseque e Quedar. Corta! Corta! Tá. Eu morava lá então tão distante, na rua 4, na rua 3, o pastor morava na 10. Mas chegou um dia que Deus me deu essa revelação, eu falei, chega. Eu botei o pé para fora assim, falei, nunca mais eu volto aqui. Glória a Deus, nunca mais. E tem hora que você tem que se posicionar. O primeiro degrau, diga comigo, o primeiro degrau, Deus me tira de Meseque e Quedar. Agora, se você quiser viver como um franciscano pentecostal, Deus seja contigo. Deus seja contigo. A adoração muda status social. Muda. Não por barganha, mas quando você se propõe a viver uma vida de adoração, as transformações e as mudanças vão acontecendo, porque a trajetória de um adorador não é uma trajetória estática, é uma trajetória dinâmica. Veja que a trajetória de uma adoração, o cântico dos degraus, é um cântico de peregrinação, porque a verdadeira adoração nos faz avançar. A verdadeira adoração te impulsiona na vida, te impulsiona ao mesmo tempo que os filhos de Israel estão caminhando na horizontal, a alma está caminhando na vertical ascendente. A oração tem esses dois movimentos. Ela me impulsiona na horizontal para uma nova realidade de vida, e me impulsiona na vertical ascendente, porque eu estou caminhando para Nova Jerusalém. Então recebe essa palavra. Uma vida de adoração, ela destrava mudanças, ela traz transformações, ela traz novidade de vida, ela muda status social. Então não feche a tua boca em tempo algum. Abre a boca e adore a Ele. E quando você voltar lá para Meseque e Quedar hoje, alguns já entram dizendo, eu recebi uma palavra, que por pouquíssimos dias eu vou adorar aqui. Se você crê em ato profético, você vai pisar na tua Meseque hoje e vai dizer, hoje o meu louvor é de despedida. Eu estou me despedindo desse lugar, eu estou me despedindo dessa casa, eu estou me despedindo desse bairro, porque Deus ainda na crise vai levar a minha tenda para um lugar melhor. Aleluia, glória. A trajetória da adoração, o cântico dos degraus, ele tem dois sentidos: horizontal, impulso, projeção de vida; vertical, ascendente. Ao mesmo tempo que a minha vida vai mudando, a minha alma e o meu espírito continuam anelando a Jerusalém celestial. Por várias vezes você vai encontrar nos Salmos, no Cântico dos Degraus, essa expressão: de Sião o Senhor ordena a bênção. Porque o adorador, ele sabe que tudo que ele está recebendo é resultado do lugar para onde ele está indo. Tudo que a igreja está vivendo é resultado do lugar para onde ela está indo. Tudo que você está vivendo com Deus é resultado da tua trajetória. Tudo que você tem colhido é resultado da tua trajetória. Nesse cântico ele vai: primeiro degrau, mudança social. Segundo degrau, ele passa por cima dos montes, das necessidades. A alegria toma conta dele. Ele consegue olhar para os céus. Ele experimenta livramentos. Sua fé se torna inabalável. Um cântico novo na boca,
Uma casa edificada, vida dentro da casa. Eu vou parar no Salmo 129, o 9º degrau. Salmo 129, o 9º degrau, ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde da minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Todavia não prevaleceram contra mim. É interessante isso, porque no Cântico dos Degraus, o 9º degrau, Israel vai cantar esse cântico, Clebinho. O autor, que não é Davi, ele vai dizer que muitas vezes foi angustiado pelos próprios filhos de Israel. Porque se há uma máxima da vida de um adorador, da trajetória da adoração, é que às vezes você vai ter que adorar do lado de quem te faz mal. Uau, sim. Se você ler o Salmo 55, Davi está falando sobre Aitofel, no verso 14, ele diz assim: mas tu eras um íntimo, comia pão comigo, e junto íamos à casa do Senhor. Tu eras íntimo, comia pão comigo, junto íamos em procissão à casa do Senhor. Por que isso? Salmo 129, o salmista está dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas eu estou aqui cantando. Ele vai dizer: araram sobre minhas costas. Porque se tem uma coisa que faz parte da vida de um peregrino, de um adorador, são as marcas, são as cicatrizes, as feridas. Araram sobre minhas costas, abriram sulcos. O que são sulcos? São os buracos para lançar as sementes. Araram sobre minhas costas, abriram sulcos, as pequenas valetas para lançar as sementes. Abriram fendas, abriram buracos. Araram sobre as costas de Jesus. Ele levou uma quarentena de açoites menos um. Paulo 3 vezes foi fustigado com varas. Salmo 129 é o 9º cântico dos degraus. Jesus cantou todos esses cânticos com seus discípulos nas 3 Páscoas que entrou em Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 2, quando Jesus aparece com 12 anos, com um cortejo subindo para o templo, ele cantava esses cânticos desde cedo. Durante alguns anos, 3 anos que antecederam a sua crucificação, Jesus cantou o Salmo 129 no Cântico dos Degraus, se preparando para que abrissem sulcos sobre suas costas. Araram sobre as costas de Jesus com chicote. Mas se as feridas e as cicatrizes fazem parte da vida de um adorador, a ressurreição também. É interessante o Salmo 129 porque fala sobre as dores na caminhada. Porque a peregrinação da adoração também tem suas dores. O Salmo 130 é das profundezas, mas o Salmo 131 é de acalma, e o 132 é de alguém que vê a arca do Senhor no seu lugar. Aprende isso, para a gente ficar de pé e orar. O 9º degrau me ensina que seja qual for a decepção que eu tenha com quem um dia adorou do meu lado, a minha trajetória não vai ser interrompida por causa de ferida e de dor nenhuma. Se você continuar adorando, tudo que eu te garanto, as feridas vão fechar e a tua adoração vai ser mais forte, mais profética, mais contundente. Que conversa é essa? Que por qualquer dificuldade, por qualquer desavença, qualquer desentendimento, cruza o braço, faz o bico e diz: eu não canto mais. Quando você para de cantar, toda essa trajetória estagnada é interrompida. Tem pessoas aqui que a sua trajetória de adoração foi estagnada.
precisa retomar, precisa recomeçar, precisa renovar. E hoje é a noite. Esse é o momento. Fica de pé em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam retomar a sua vida de adoração. Tem pessoas que precisam recomeçar com Deus. Precisam recomeçar. Aleluia. Essa é a noite. Esse é o tempo. O nono degrau, no Cântico dos Degraus, é de alguém que está relembrando suas dores. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Uma das máximas da adoração é essa: eu relembro das minhas dores e louvo. Eu relembro das minhas dores e subo mais um degrau. Então eu te convido a relembrar das suas dores hoje e subir mais um degrau de gratidão. Extravasa em adoração. Abre a sua boca em adoração. Se derrame diante dele. Alguém aqui essa noite entre nós que está parado, afastou da igreja. Você já aceitou Jesus, pastor, mas eu parei, as dificuldades, o dia mal chegou e eu parei. Alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Jesus e retomar essa caminhada, recomeçar essa caminhada de adoração, sabendo que o Deus que um dia transformou muita coisa, mais coisas ainda fará na tua vida? Se houver, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você e orar com você. Alguém aqui essa noite que precisa e que quer renovar o seu pacto, o seu voto com Deus? Eu sinto o impelir de Deus na minha vida, chamando alguém para recomeçar. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: tempo de recomeçar, tempo de renovar a sua aliança comigo. Vamos orar. Feche os seus olhos, levante suas mãos, vamos orar. O Senhor te chama. Ao ouvir a voz do seu Deus, não endureça o teu coração. Se houver alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus: pastor, até hoje eu tentei todos os métodos e nada deu certo. Será que esse método de adoração funciona? Vem fazer o teste. Jesus disse a Natanael: vem ver. Vem ver. Feche seus olhos, vamos adorar o nome de Jesus. Vai adorando. Não permita que nada pare a tua adoração. Haja o que houver, venha o que vier, continue olhando para Jerusalém celestial. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não tire louvores da sua boca, não tire cânticos da sua casa, não tire cânticos do seu veículo, não tire cânticos dos seus ouvidos, não tire cânticos dos seus lábios. É tempo de uma nova experiência em adoração. E Deus está dizendo à igreja: através da adoração eu vou mudar a sorte, eu vou mudar situações, eu vou trazer mudanças através da adoração, eu vou trazer mudanças no meio da adoração. Vai adorando o nome de Jesus. Adore, 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 adore. Ouve. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.